auditores do curso de Defesa Nacional e membros da Associação de Auditores com o curso de Defesa Nacional, caros alunos universitários, minhas senhoras e meus senhores. Bem-vindos ao Congresso de 2024 da Associação de Auditores com o curso de Defesa Nacional. A Associação de Auditores dos cursos de Defesa Nacional é uma pessoa coletiva de direito público, sem fins lucrativos, possuidora, desde 2 de abril de 1981, do Estatuto de Utilidade Pública e tem a missão de promover a divulgação da informação relevante sobre os interesses do país e assumir o dever cívico de participar na discussão e definição das grandes orientações da Estratégia Nacional. No cumprimento dessa missão, a Associação tem tido a preocupação de promover momentos de análise de temas relevantes e atuais, de âmbito nacional ou internacionais, que possam ter interesse para a comunidade portuguesa e, em especial, para o nosso país. Com isso, a Associação pretende proporcionar aos seus associados e a todos os que queiram participar nesses momentos oportunidades de atualização dos seus conhecimentos e de reflexão, tão importantes para a contribuição na definição dos caminhos, dos meios necessários e dos fins a atingir pelo nosso país, ou seja, para a contribuição na definição de uma estratégia nacional coerente e eficaz. Face a tudo isso, a Associação de Auditores com o curso de Defesa Nacional tem procurado, de 2 em 2 anos, organizar um congresso onde entidades de reconhecida importância, nacionais ou internacionais, têm contribuído com as suas intervenções para a consecução da tarefa já referida. No presente ano, a Associação organizou o seu congresso de forma a ser executado em 2 dias, mais propriamente no dia de hoje e de amanhã, sendo subordinado ao tema da segurança e a defesa na Europa, desafios. Assim, no presente dia, temos um programa de veras interessantes, como podem ver no ecrã, com subtemas atuais que nos preocupam como cidadãos da Europa e como cidadãos nacionais e que serão tratados por conferencistas de reconhecido valor, saber e detentores de experiências únicas. Ao fim de cada painel, haverá um período dedicado à colocação por parte da audiência de perguntas, às quais os conferencistas responderão. O programa de amanhã é igualmente interessante, tratando de uma temática que tem, nos últimos tempos, surgido, mas que ainda não teve a dimensão adequada no campo da sua difusão mais generalizada, da discussão, da reflexão, da elaboração de uma estratégia nacional adequada e da sua concretização. Como podem ver por este slide, o assunto vai ser tratado por reconhecidos especialistas com pergaminhos afirmados no contexto nacional e internacional. Concluiremos este nosso painel com a sessão de encerramento, onde se dará a conhecer as conclusões do Congresso e o excelentíssimo Presidente da Associação de Auditores com o curso de Defesa Nacional e Suas Excelências, o Ministro da Defesa Nacional e o Presidente da República, por esta ordem, poderão tomar da palavra. Vai dar entrada neste local Sua Excelência a Ministra da Administração Interna, acompanhada por Sua Excelência o Chefe de Estado-Maior do Exército, a Excelentíssima Senhora Vereadora da Câmara Municipal da Amadora, em representação do Excelentíssimo Presidente da Câmara da Amadora e os Excelentíssimos Presidente e Vice-Presidente da Associação de Auditores da Defesa Nacional. Vai tomar da palavra Sua Excelência o Chefe de Estado-Maior do Exército, General Eduardo Mendes Ferrão. Excelentíssima Senhora Ministra da Administração Interna, o Exército sente-se muito honrado com a presença de Vossa Excelência neste Congresso, que atesta a estreita e profícua colaboração existente entre as Forças Armadas e as Forças de Segurança, verdadeiramente pertinente no contexto atual do aumento e diversificação das ameaças à estabilidade global e regional, e permita-me dizer que também é uma visita a uma casa onde são formados os oficiais da Guarda Nacional Republicana e que, presumo por isso, que também lhe diz muito. Excelentíssima Senhora Vereadora da Câmara Municipal da Amadora,
na sua pessoa, a saúde do município da Amadora, pela disponibilidade e atenção que nos dedica, reflexo de uma relação já longa de grande colaboração estabelecida entre a edilidade e a instituição militar. Excelentíssimo Sr. Presidente da Direção da Associação de Auditores dos Custos de Defesa Nacional, Sr. Procurador-Geral da República, Sr. Tenente-Geral Juiz do Supremo Tribunal de Justiça e demais oficiais gerais, distintas personalidades e individualidades diplomáticas, académicas e empresariais, seus auditores dos custos de defesa nacional, seus moderadores e oradores convidados, minhas senhoras e meus senhores. Saúdo Vossas Excelências, agradecendo o convite para participar na sessão de abertura deste Congresso da Associação de Auditores dos Custos de Defesa Nacional, na qual terei a oportunidade de participar também como orador da parte da tarde. Uma especial referência ao excelentíssimo Presidente da Direção da Associação de Auditores de Custos de Defesa Nacional, pela iniciativa de organização deste Congresso, envolvendo as Forças Armadas e as Forças de Segurança, bem como a comunidade académica, científica e empresarial. Faço votos para que esta jornada seja enriquecedora ao nível do debate de ideias e, sobretudo, a troca de experiências e conhecimento, visando o estreitamento das ligações institucionais indispensáveis à resiliência que se quer e se impõe no mundo atual. De facto, o tema deste Congresso não poderia ser mais atual e pertinente. É consensual que o mundo está em permanente mudança. Agora, como podemos ver, muitíssimo mais acelerada. E a mudança está, invariavelmente, associada à imprevisibilidade e à incerteza. Perante cenários de imprevisibilidade, há uma certeza, é que não há respostas levianas. A leviandade é inconcebível em cenários onde a complexidade e a incerteza coexistem, como se verifica nos conflitos atuais, em África, na Ucrânia e no Médio Oriente. E por que não referir no Extremo Oriente também. Neste contexto, é imperativo antecipar cenários e agir preventivamente, perspectivando o futuro, de modo a estarmos preparados para atuar em ambientes que existem respostas versáteis e multifacetadas e permitam enfrentar os desafios atuais de forma pronta e eficaz. Estes desafios têm potenciado a relevância da interoperabilidade, mas também da interdependência, em prol de uma rápida e adequada resposta de todas as estruturas que intervêm na segurança e defesa da nação e permitam do continente europeu. E quais são, concretamente, estes desafios à segurança e defesa na Europa? Temos que os identificar e sistematizar. Temos que conhecer como as organizações internacionais os irão enfrentar. Temos que saber qual o contributo nacional em termos de segurança e defesa. E temos que identificar o papel da economia de defesa em todo este processo. Esta sequência lógica materializa os 4 painéis que constituem o presente Congresso. Não tenho dúvidas que este evento é um marco de visão e dinamismo no desafiante e exigente momento em que o mundo atravessa para a construção da paz e da cooperação internacional, nomeadamente na Europa. Digníssimos auditores do Custos de Defesa Nacional e ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores, todos temos que nos comprometer com os desafios da mudança. É tempo de investir na investigação e na inovação. É tempo de potenciar o conhecimento e a criatividade do capital humano. É tempo de desenvolver sinergias com parceiros e cooperar em estratégias comuns. É tempo de explorar novas oportunidades e estimular a modernização de sistemas e tecnologias. Sem tudo isto, não há resiliência possível, não há cooperação duradoura e não há paz na Europa. O Exército tem trilhado este caminho, dando nota que, de seguida, irei efetuar a abertura do terceiro evento de inovação e modernização tecnológica do Exército, que já está a decorrer hoje e amanhã no Tagus Park, em Oeiras. Em Oeiras, estamos a criar sinergias e relações de cooperação e apoio, tendo em vista o desenvolvimento do Sistema Científico e Tecnológico Nacional e, neste Congresso, estamos a debater estratégia de defesa, segurança, políticas públicas e de investimento. Tenho, pois, elevadas expectativas nas apresentações e nos debates que se seguirão, fundadas no conhecimento e na extensa experiência técnico-profissional profusamente reconhecidas a todos os palestrantes. Termino desejando uma profícua jornada a todos os oradores e moderadores dos 4 painéis, bem como a todos os elementos ligados à defesa, à segurança, à academia e à indústria, que se quiseram associar a este evento
com a forte convicção de que se constituirá como um valiosíssimo contributo para a definição das grandes linhas de ação no âmbito da linha da segurança e defesa na Europa. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. General-Chefe de Estado-Maior do Exército. Vai tomar a palavra a excelentíssima vereadora da Câmara Municipal da Amadora, doutora Ana Carla Carvalho Venâncio. Bom dia a todas e a todos. Gostaria de, em primeiro lugar, dar-vos as boas-vindas à cidade da Amadora e de apresentar os meus cumprimentos em nome do Sr. Presidente da Câmara Municipal, Vítor Ferreira, bem como em meu nome pessoal, Sra. Ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, bem-vinda à Amadora, Sr. General Eduardo Mendes Ferrão, Chefe do Estado-Maior do Exército, permita-me que na sua pessoa cumprimente todos os representantes das instituições militares aqui presentes, Dr. Miguel Guimarães, Presidente da Direção da Associação de Auditores do Curso de Defesa Nacional, obrigada por esta iniciativa, Doutora Maria de Belém, muito gosto de voltar a vê-la, Sr. Procurador-Geral da República, restantes oradores e intervenientes neste Congresso. É com grande honra que vos dou as boas-vindas neste Congresso sobre Segurança e Defesa na Europa e os seus desafios. Agradeço o facto da cidade da Amadora ter sido escolhida para vos receber, na medida em que, enquanto território onde já se formaram e formam oficiais militares que zelaram e zelam pela nossa segurança, assim como a nossa ligação histórica, mas também emocional e emotiva à Academia Militar, com quem a autarquia tem tido um relacionamento institucional próximo e profícuo, justifica o acolhimento desta iniciativa. A segurança é, sem dúvida, um dos temas mais urgentes do nosso tempo, mas ela é muito mais do que a ausência de conflito ou a proteção de fronteiras. Segurança significa garantir que cada cidadão ou residente europeu, independentemente da sua nacionalidade, género, religião ou condição socioeconómica, possa viver livre do medo, com acesso a direitos fundamentais como a saúde, a educação e a justiça. As ameaças que enfrentamos hoje são complexas e interligadas. As áreas da segurança externa e da segurança interna, que até há poucos anos atrás eram vistas como compartimentos estanques, hoje em dia são áreas que se entrecruzam com vários vasos comunicantes. Temos os desafios mais visíveis, como o terrorismo, os conflitos armados e o crime organizado. Mas há também ameaças mais subtis que afetam a nossa segurança de forma igualmente profundas. A cibersegurança, onde os ataques digitais podem paralisar infraestruturas essenciais e violar a privacidade de milhões de cidadãos, as mudanças climáticas, que ao causarem desastres naturais e deslocamentos populacionais geram instabilidade social e económica, a desinformação, que mina a confiança nas instituições e promove divisões dentro das nossas sociedades. Estes desafios não podem ser enfrentados de forma isolada, exigem cooperação, inovação e, acima de tudo, liderança. É por isso que iniciativas como esta são tão importantes, para que possamos partilhar conhecimento, alargar a discussão e o debate. A Europa tem uma responsabilidade histórica na construção da segurança global. Somos um continente que já sofreu com as consequências da guerra e da fragmentação, mas que conseguiu erguer-se através da cooperação e do diálogo. Instituições como a União Europeia, a NATO e o Conselho da Europa são exemplos vivos de como a solidariedade pode transformar desafios em oportunidades. No entanto, não podemos dar o que alcançamos como garantido. Hoje enfrentamos novos desafios às nossas democracias, à nossa coesão social e à nossa capacidade de atuar em conjunto. Este será certamente um momento de reforçar a cooperação entre setores públicos e privados, organizações internacionais e comunidades locais. A segurança deve ser uma construção coletiva, com todos e para todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos à cidade de Abril e desejo-vos por isso um congresso produtivo e esclarecedor. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Vereadora.
vai tomar a palavra o excelentíssimo Presidente da Associação de Auditores com o Curso de Defesa Nacional, Dr. Miguel Guimarães. Sua Excelência, Senhora Ministra da Administração Interna, muito obrigado pela sua presença. Sua Excelência, Senhor General, Chefe do Estado-Maior do Exército, muito obrigado também pela sua presença. Sei que hoje o Exército tem também um evento muito importante aqui perto de Tagus Park, ainda assim está-nos aqui a apoiar e eu quero deixar este sinal de agradecimento muito forte. Excelentíssima Senhora Vereadora da Câmara Municipal da Amadora, peço-lhe que apresente também os nossos cumprimentos ao Senhor Presidente e agradeço-lhe também a presença. Senhor Procurador-Geral da República, é muito importante para nós também tê-lo nesta reunião. Esta reunião, de facto, é uma reunião que releva muito para além daquilo que as pessoas normalmente pensam no dia-a-dia, aquilo que são as chamadas altas políticas, que cada vez vão ter que interessar mais às pessoas. Senhores deputados e senhoras deputadas aqui presentes, distintas autoridades e representantes de entidades civis, militares, académicas, autárquicas, políticas e eclesiásticas, estimados auditores dos cursos de defesa nacional e membros da Associação dos Auditores do Curso de Defesa Nacional, minhas senhoras e meus senhores, bem-vindos. Esta sessão de abertura é para vos dar as boas-vindas. É uma grande honra e é também um imenso orgulho poder dirigir-vos algumas palavras nesta cerimónia de abertura deste nosso congresso. Congresso que é importante também para os auditores de defesa nacional, para aquilo que é o papel que podem ter na sociedade civil, para aquilo que é o contributo que também podem dar para Portugal ser uma nação mais forte, uma nação mais informada, uma nação mais preparada, uma nação mais resiliente para os problemas que, obviamente, nos podem acontecer em qualquer altura e que estão neste momento a turbilhar. Durante estes dias de partilha, debate e reflexão, vamos estar centrados num objetivo comum: reforçar a soberania nacional e refletir sobre os desafios e oportunidades nas áreas da segurança e defesa. Quero expressar a minha gratidão a todos os que tornaram este congresso possível, aos órgãos sociais e às delegações regionais da Associação dos Auditores dos Cursos de Defesa Nacional e, em especial, à direção da Associação e à Comissão Organizadora, aos senhores generais João Vieira Borges e Xavier de Sousa, aqui presentes, aos auditores Romana Abreu, Virgínia Fonseca e António Brás Monteiro, e aos assessores de direção, Coronel José Baltazar e Dr. Rui Abreu, também aqui presente, mas também aos auditores Maria de Belém Roseira, é um prazer tê-la aqui, estar aqui na mesa connosco também, Fátima Carvalho e António Marques, e à nossa recém-auditora, Tenente Coronel Margarida Santos, que nos irá guiar durante este congresso, vai ser a nossa speaker e vai dar, e dela vai depender também um bocado o sucesso desta iniciativa. Deixo também uma palavra de gratidão à nossa Comissão de Honra, na pessoa do Sr. General Ramalho Yanes, aos nossos patrocinadores e aos nossos distintos colaboradores convidados e oradores que contribuíram de forma inequívoca para ajudar a erguer este congresso. Ao Sr. General, Chefe de Estado-Maior do Exército, deixo uma palavra de profunda gratidão pela cedência também deste maravilhoso espaço em que nos encontramos. Devo-lhe dizer que este espaço é dos melhores espaços que eu encontrei até hoje para fazer uma sessão deste género. Senhora Ministra da Administração Interna, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, que nos dignifica a todos e em especial à Associação dos Auditores dos Cursos de Defesa Nacional e reforça o papel essencial que os auditores de defesa nacional podem ter junto da sociedade civil. Nesta ocasião, gostaria também de recordar algumas das medidas que o seu Ministério já implementou ou estão previstas ao abrigo do Orçamento de Estado para 2025, no sentido de valorizar as pessoas que todos os dias garantem a nossa segurança, e a nossa segurança, de facto, é muito importante para a nossa estabilidade. O aumento da dotação orçamental da segurança interna, isto é, o MAI passa para cerca de 3.040 milhões de euros,
de despesa total, o que significa um acréscimo de 17,2%, ou seja, bem acima daquilo que é a despesa pública geral, que andará nos 7%, o que significa, de certa forma, uma aposta clara do Governo nesta área tão importante para nós todos, que é a área da segurança. O suplemento de risco para as polícias, não vale a pena estar a referi-lo muito especificamente, mas que é conhecido de todos. O processo negocial que tem em curso com os sindicatos por causa das carreiras. O alargamento da videovigilância e o reforço da cibersegurança. A valorização também daquilo que são os bombeiros voluntários e profissionais e a revisão das carreiras dos bombeiros sapadores. Uma revisão também do modelo e do estatuto das polícias municipais que tantas vezes têm sido esquecidas. Mas gostava de realçar 2 ou 3 pontos que fazem parte também daquilo que é o que vai acontecer, nomeadamente a questão relacionada com a violência doméstica. A violência doméstica é, de facto, uma questão muito importante e que é preciso dar mais atenção. E, portanto, o reforço na formação das forças de segurança, bem como o aumento das salas de apoio, quer a nível da PSP, quer a nível da GNR, é muito importante para tentarmos, de alguma forma, controlar esta situação, que é um flagelo que temos no nosso país. E na segurança rodoviária também estão previstas medidas que eu acho que são importantes, para além da questão do financiamento permanente das associações humanitárias de bombeiros. E lembro que aqui a aposta está também a ser muito interessante, ou seja, aumenta quase 5% aquilo que é o valor de apoio que estes voluntários têm tido nas ações humanitárias. Gostava finalmente de dizer que a segurança é vital para os cidadãos, para a soberania de Portugal, para o equilíbrio internacional dos blocos geopolíticos e geoestratégicos. Por isso, investir na segurança é investir nas pessoas, é investir em todos nós. É investir no crescimento saudável de Portugal. As medidas adotadas e previstas, Sra. Ministra, são muito importantes, mas vamos precisar de continuar a crescer e chegar mais longe. Não falarei neste momento, na sessão de abertura, sobre as questões relacionadas com a defesa, porque vou ter a oportunidade de o falar, obviamente, na sessão de encerramento. Muito obrigado a todos e bom congresso. Muito obrigada, Sr. Presidente, o nosso Presidente. Vai tomar a palavra Sua Excelência, a Ministra da Administração Interna. Bom dia a todos. Excelentíssimo Sr. Conselheiro Procurador-Geral da República, Procurador-Geral da República Amadeu Guerra, Excelentíssimo Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército, General Eduardo Mendes Ferrão, Excelentíssima Sra. Vereadora da Câmara Municipal da Amadora, Ana Carla Venâncio, Excelentíssimo Sr. Presidente da Associação de Auditores dos Cursos de Defesa Nacional, Dr. Miguel Guimarães, Excelentíssima Sra. Vice-Presidente da Associação de Auditores dos Cursos de Defesa Nacional, Doutora Maria Belém Roseira, a todas as autoridades civis, militares aqui presentes, senhores auditores de Defesa Nacional. Quero começar por agradecer o convite do excelentíssimo Sr. Doutor e Deputado Miguel Guimarães para a sessão de abertura deste congresso em que se vai abordar a segurança e a defesa na Europa e os desafios que temos pela frente. Este tema, como é óbvio, convoca-nos a apreciar 2 questões prévias, a saber, o que é a Europa, o que é a segurança e defesa neste contexto. Esta matéria certamente daria para várias sessões, porém, dado o tempo que tenho para esta intervenção, irei abordá-las de forma muito pragmática. Assim, quanto à Europa, reconduzimos-nos não à sua dimensão continental, do Atlântico aos Urais, mas antes, sem delimitar, conceptualizar ou teorizar outras questões e dimensões, mas sim aquilo que hoje designamos por União Europeia. Já quanto à defesa e segurança, temos consciência que conceptualmente é uma matéria de elevada complexidade e multidimensional, atento a que no mundo em que vivemos, com conflitos, riscos e ameaças, esta questão não pode ser só abordada de um ponto de vista, quase que me atrevo a dizer apenas uma dimensão militar ou mesmo numa visão securitária clássica,
para, em boa verdade, albergar outras questões e dimensões da segurança e da defesa, como sejam o ambiente, as migrações e as pandemias. Assim, a segurança e defesa reconduz-nos a uma visão que tem de ser e estar centrada nas pessoas, logo centradas numa abordagem política da questão e dimensão. Ora, nesta perspectiva, a Europa enfrenta um conjunto de desafios, sendo notória a mudança do paradigma relativamente à defesa e à segurança. Vivemos tempos de incerteza. A primeira chamada de atenção foi o sepultar da guerra da Ucrânia, a que seguiu um clima de instabilidade política assente no crescimento de forças extremistas. O mundo e a Europa estão em mudança e cabe-nos a nós, quanto à Europa, participarmos no fazer a diferença. Mas vou focar-me mais especificamente nas áreas que dizem respeito às questões da segurança interna, tendo presente que, como é sabido, hoje a segurança interna é muito influenciada pelas questões externas, muitas delas por vezes situadas a milhares de quilómetros de distância. Assim quero começar por vos lançar uma pergunta. Estará a Europa preparada para estes novos desafios? Focando a minha intervenção no campo da atuação da administração interna, permitam-me destacar a organização e cooperação das forças de segurança, quer a nível nacional, quer a nível internacional, em áreas como a regulação da imigração, o tráfico de seres humanos e o combate ao terrorismo. No atual contexto internacional, destacando aqui o contexto europeu, há inúmeras pressões adicionais, fazendo com que a importância das instituições responsáveis pela segurança interna tenha vindo a aumentar. No entanto, estas enfrentam uma complexa teia de desafios. A evolução e constante dinâmica dos contextos sociais, económicos, regionais e culturais das sociedades a que as forças de segurança servem implicam alterações no modelo organizativo destas, adequando-as aos novos contextos e desafios, de forma a construir uma relação integrativa das forças de segurança com as comunidades. O mesmo se passa com os compromissos internacionais e que as forças de segurança respondem sempre com o seu sentido de missão, mas que cada vez são mais exigentes. A interação dos fenómenos migratórios e a livre circulação no espaço europeu de Schengen fazem ressaltar a necessidade imperiosa de uma cooperação internacional estreita e robusta. Nunca esquecendo a soberania dos Estados, tornando-se essencial para uma eficiente, profícua e operativa troca de informações entre esses mesmos Estados. No entanto, é necessário estabelecer normas claras, concretas e ponderadas, mas que respeitem os princípios e as regras comunitárias do espaço de Schengen em que Portugal se insere. Não podemos esquecer o combate ao terrorismo, sendo esta uma das maiores ameaças globais. A segurança interna, neste campo, assume uma relevância crítica, uma estratégia de prevenção, mas também a sua ação no âmbito do combate. Aqui, sem olhar às fronteiras físicas, há uma enorme preocupação com a radicalização online. Neste mundo global, sabendo que um dos pilares fundamentais da ação do Estado é assegurar a ordem pública e a segurança pública, temos de olhar para a mutação da sociedade. Assistimos rapidamente a uma alteração do tipo de criminalidade, a comportamentos desviantes e cada vez mais violentos, que podem rapidamente espalhar-se por vários países. Mas, porque queremos forças de segurança cada vez mais preparadas para enfrentar todos estes novos desafios, criei um grupo de trabalho que tem como missão preparar e elaborar uma estratégia pedagógica a adotar pelos seus estabelecimentos de ensino, apostando em corretos recrutamentos e adequadas formação inicial e contínua ao longo da vida profissional dos seus elementos e que muito em breve apresentará as suas conclusões. O modelo da formação não esquece estes novos desafios, muito pelo contrário. Analisa-os, incorpora-os e estrutura-os. As nossas forças de segurança estão e vão estar ainda mais habilitadas e preparadas para os desafios que se vêm colocando na sua ação e dinamização cotidianas. Portugal, inserido no contexto europeu, tem de estar preparado para os novos desafios e na área da segurança interna trabalhamos todos os dias para que tal aconteça. Já o fizemos nos últimos 8 meses. E vamos continuar a fazê-lo.
e cada vez com mais afinco. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Ministra. Agradecemos agora que as entidades da mesa de honra ocupem os seus lugares reservados na plateia. Só um pequeno compasso de espera que a Sra. Ministra, por questões de agenda, teve que nos deixar. Vai ter lugar agora a conferência de abertura proferida pela professora doutora Ana Santos Pinto. A professora doutora Ana Santos Pinto é uma reconhecida especialista em estudos europeus, política externa, geopolítica do Médio Oriente e de segurança internacional. É investigadora e membro da Comissão Executiva do Instituto Português de Relações Internacionais. Foi secretária de Estado da Defesa Nacional e consultora da ONU no projeto Aliança das Civilizações. É doutorada em Relações Internacionais pela Universidade Nova de Lisboa, com uma tese sobre o conflito israelo-palestiniano. É mestre em História das Relações Internacionais e licenciada em Ciência Política e Relações Internacionais. Foi presidente do grupo de trabalho nomeado pelo ex-secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, para a revisão da estratégia de aproximação da Aliança aos vizinhos do flanco Sul e Médio Oriente, tendo apresentado o relatório dos trabalhos com grande sucesso em maio do presente ano. Excelentíssima professora doutora Ana Santos Pinto, o palco é seu. Senhora Vereadora da Câmara Municipal da Amadora, dirijo-me aos membros da Associação de Auditores dos Cursos de Defesa Nacional, aos auditores do curso de Defesa Nacional, minhas senhoras e meus senhores. É com muito gosto que estou aqui hoje, não só porque este convite que me foi feito para proferir esta intervenção inicial é para mim uma honra, mas sobretudo também porque fui auditora do curso de Defesa Nacional há 15 anos e sei bem o espírito que une os auditores do curso de Defesa Nacional e é um espírito que se mantém independentemente do tempo que vá passando. O convite que me foi dirigido e que eu aceitei de imediato decorre não só do profundo agradecimento que eu tenho e reconhecimento pelo trabalho da Associação de Auditores, que ao longo do país vai multiplicando o seu conhecimento em matéria de segurança e defesa, mas sobretudo porque creio que existem momentos como o que nos encontramos hoje em que é necessário tirar-nos um bocadinho do nosso dia para refletirmos sobre aquilo que está à nossa volta e as decisões que não são de curto prazo e que é necessário uma sociedade
a tomar e, através dela, os seus representantes. Ao longo dos últimos 20 anos, nós fomos confrontados com múltiplas crises. Na academia chamamos-las de policrise, agora recorremos ao conceito de permacrise, ou seja, uma crise que é permanente, mas estas crises que vêm da crise económica e financeira, da crise migratória de 2015, depois da pandemia em 2019-2020, não tinham uma variável que é fundamental. Não existia guerra na Europa. E guerra na Europa muda tudo. Muda o nosso conceito, muda a nossa forma de pensar a nossa vida no nosso círculo mais próximo e a vida das nossas sociedades e dos nossos países. E por isso, olhando para o tema desta conferência, a segurança e a defesa na Europa e os desafios com que nos confrontam, eu procurei recorrer àquilo que aprendi no curso de Defesa Nacional e olhar um bocadinho de uma forma mais afastada da realidade do dia-a-dia que nos tritura, e a argumentação, o convite que eu gostaria de vos fazer à reflexão é que o verdadeiro desafio, o grande desafio à segurança e à defesa da Europa está a montante daquilo que é intuitivo quando pensamos na forma que o mundo vai tomando nos dias de hoje. A União Europeia é um projeto político liberal que procurou ultrapassar guerras sanguinárias ao longo de séculos. A União Europeia não está preparada para um contexto de guerra. Os Estados-membros não estão preparados para assumir um contexto de guerra e eu creio que isso ficou muito claro ao longo dos últimos 1000 dias. Nos nossos desafios imediatos temos, desde logo, naturalmente, a guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia não é apenas uma demonstração de desafio àquilo que se chama a ordem internacional liberal, é um desafio a dois pilares fundamentais que decorrem da paz de Westfália e, portanto, estamos a falar de vários séculos de consolidação, que é a soberania e a integridade territorial dos Estados. Mas é muito mais do que isso. É a necessidade de confrontarmos uma sociedade com a escolha de democracia, modelo social, modelo económico. A guerra na Ucrânia significa que, ao abrirmos a porta a um acordo que inclua uma transferência de território, aquilo que está em causa é nós sermos coniventes com milhões de ucranianos serem sujeitos a um modelo político e a uma ocupação territorial que não escolheram e que, sobretudo, vai ao contrário daquilo que foram as suas opções democráticas ao longo dos últimos 40 anos. Olhando para a nossa vizinhança próxima, guerras no Médio Oriente. Aquilo que está em causa, na verdade, são os princípios e valores do direito internacional, da proteção das minorias, do direito à autodeterminação, aquilo que as populações do Sul vão chamando como padrões duplos ou double standards que a União Europeia defende. E, portanto, olhar para as guerras no Médio Oriente é olhar para a vizinhança próxima da União Europeia e olhar para aquilo que é a defesa dos direitos humanos e do direito internacional humanitário. A guerra no Sudão. A guerra no Sudão que não aparece nos nossos noticiários, que não aparece nos comentários diários, mas que já matou mais de 1 milhão de pessoas ao longo dos últimos 4 anos. Os conflitos no Sahel. Portugal está na República Centro-Africana, mas todos os dias nos confrontamos com a violência extrema do ponto de vista político, do ponto de vista étnico, do ponto de vista societal, no Mali, na República Centro-Africana, naturalmente, e em todo o Sahel, que leva às portas da Europa, através, por exemplo, da Líbia, aqueles que possam ser fluxos populacionais que tornam impossível gerir sociedades multiculturais, multiétnicas e sem uma forma institucional. Olhando para o mundo e com toda esta conflitualidade, temos aquilo que vai determinar os próximos 5 anos, 10 anos da organização do sistema internacional, a competição ou a rivalidade entre a China
e os Estados Unidos. E aqui começa a nossa decisão identitária. Não é uma decisão identitária fácil, porque não assenta sobretudo naquilo que tem sido uma narrativa construída entre a oposição das democracias e das autocracias. É muito mais do que isso. É a forma simples ou a forma binária de olharmos para o mundo com as lentes da Guerra Fria ou assumirmos que de facto o mundo mudou, que o mundo não se reduz a estes 20% da comunidade euroatlântica e que fora das fronteiras da Europa, fora da região euroatlântica, existem sociedades que não encaram o mundo da mesma forma que nós. E não encaram o mundo nesta lógica, digamos assim, da ordem internacional liberal imposta, mas sobretudo são sociedades que reconhecem na narrativa da China, convido-vos a ler a Iniciativa de Segurança Global Chinesa, onde se fala não só da soberania, da integridade territorial, do multilateralismo, da representação equitativa de Estados, do desenvolvimento socioeconómico, da paz através da negociação. Todas estas palavras que sempre foram o pressuposto e sempre foram a visão com que a comunidade euroatlântica, o designado Ocidente, apresentava ao mundo, hoje são a bandeira da República Popular da China e aquilo que faz com que a China assuma um papel de mediador positivo no Médio Oriente, em África e provavelmente na América Latina, se o momento chegar. Mas o grande desafio que se coloca é ao designado Ocidente. O Ocidente é uma entidade cultural que é construída, que não tem fronteiras definidas, mas que sobretudo se caracteriza pelo sentimento de pertença a um conjunto de princípios e valores. E nesses princípios e valores estão a democracia, a liberdade, a igualdade de oportunidades, a garantia de salvaguarda dos direitos individuais e coletivos, da liberdade de expressão, da liberdade de associação, da liberdade de participação política, da liberdade de realizar atos eleitorais competitivos, da liberdade de aceitar resultados eleitorais ou resultados de contendas do ponto de vista parlamentar ou legislativo, na divisão de poderes entre o sistema executivo, legislativo e judicial. É isto que caracteriza a democracia, é isto que caracteriza o Ocidente e é isto que verdadeiramente hoje está em causa quando falamos naquilo que nos une, na identidade do Ocidente. Quando olhamos para as mudanças do sistema internacional e a este momento de transição e de instabilidade, todas as transições, e ao longo da história os séculos demonstram-no, todas as transições trazem instabilidade, trazem insegurança e geram receios. A diferença é que hoje a palavra tem um peso diferente. Quando nós falamos, a nossa palavra é multiplicada por fluxos globais de informação. E ela pode ser transformada numa narrativa contrária àquela que foi emitida. Quando nós falamos de normas como a dignidade humana, quando nós falamos de direito internacional, quando nós falamos de princípios como a liberdade e a igualdade, quando nós falamos do comércio livre ou do multilateralismo, provavelmente os cidadãos das múltiplas sociedades europeias e dos Estados Unidos entendem coisas diferentes. E são estas mudanças que geram receios, medos, ameaças existenciais e aquilo que nós entendemos que vai muito para além da nossa segurança física e que é a nossa segurança percepcionada. Hoje, certamente, todos acordaram de manhã com a notícia de que o presidente da Federação Russa assinou um decreto que altera um padrão de utilização de armamento nuclear e isto, para quem não conhece, e provavelmente a maioria dos nossos concidadãos não tem esse conhecimento de como funciona este processo, certamente há muita gente a pensar que a partir de hoje nós podemos ter uma guerra nuclear e uma terceira guerra mundial. O papel dos auditores do curso de Defesa Nacional, o papel de todos nós, é desconstruir estereótipos, mas sobretudo transferir conhecimento informado e qualificado.
Quando as pessoas têm medo, quando é o medo que dita as nossas decisões, tendencialmente essas decisões não são racionalizadas e são irrefletidas. E mais do que isso, reduz a responsabilização da nossa liderança política nacional, europeia, internacional, na tomada de decisões que colocam em causa a sustentabilidade. E a sustentabilidade não é no padrão ambiental, é uma sustentabilidade política, social. A decisão que se tomar hoje, as decisões que se tomarem nos próximos anos, são aquelas que vão determinar a vida das próximas gerações. Serão aquelas que vão colocar em causa a forma de vida, não o modo de vida no entendimento europeu, mas a forma de vida e de organização das nossas sociedades. É por isso que o que caracteriza a União Europeia, enquanto projeto de integração social e económico, se baseia não só na coesão, mas sobretudo na solidariedade. É esta solidariedade entre Estados que está em causa neste momento. E está em causa por cada um dos Estados-membros, cada um dos Estados soberanos. E é sempre importante recordar, a União Europeia não é um Estado. A União Europeia não é uma federação. A União Europeia é um compromisso de interligação entre Estados soberanos, cada um com as suas pressões internas, cada um com os seus eleitorados e cada um com uma definição de interesses cujo objetivo e o projeto de paz depende da conciliação daquilo que são os seus interesses próprios e as suas formas do ponto de vista cultural, social, político. O projeto europeu é também o projeto do modelo social europeu, da coesão social, da justiça social, da componente redistributiva e todos estes pilares assentam na tal solidariedade. O meu argumento é que o que está em causa hoje, quando pensamos no imediato, as decisões face aos desafios e segurança na Europa, está numa opção ou num dilema, que é um dilema construído, de oposição, ou se quiserem de competição, entre o modelo social europeu e a autonomia estratégica da União Europeia. Não significa a opção por um ou por outro. O modelo social europeu é aquilo que nos distingue do resto do mundo. É o que faz parte da nossa capacidade de nos diferenciarmos. É o que gera a nossa qualidade de vida. É o que gera a nossa justiça e bem-estar social, a forma de organização das nossas sociedades. E ao distanciarmos-nos dos nossos cidadãos, quando pensamos o mundo, quando transferimos conhecimento sem que seja facilmente compreensível, quando tomamos decisões políticas sem as justificar, sem as explicar, sem ouvir não só os nossos cidadãos, mas também aqueles que para fora da União Europeia se dirigem, e falo, por exemplo, no contexto migratório, isso coloca em causa a nossa coesão e coloca em causa o projeto da União Europeia, conforme ele foi construído, do ponto de vista liberal, democrático e social. Nada disto contradiz a autonomia estratégica da União Europeia. Eu creio que é para todos bem claro que não é em 2 ou 3 anos que a União Europeia e os seus Estados-membros vão constituir uma capacidade de autonomia estratégica. Por muito financiamento que possa acontecer, e do ponto de vista ideal, nos próximos 2 anos, estas capacidades não se constroem, não se desenvolvem do ponto de vista interoperacional num tão curto espaço de tempo. O que significa que temos um problema. E o problema é a resposta a ser dada ao nível da Aliança Atlântica. E na Aliança Atlântica existem 2 parceiros que se encontram fora do espectro europeu, não só no caso do Reino Unido, porque esse tem uma parceria com a União Europeia, mas eu falo essencialmente nos Estados Unidos e na Turquia. Nós teremos um diálogo a desenvolver no âmbito da defesa europeia com estes 2 parceiros e que são necessários para aquilo que é a segurança e a defesa na Europa. O nosso interlocutor nos Estados Unidos vai alterar. E vai alterar na sua posição narrativa e, se quiserem, discursiva, mas vai também alterar naquilo que são as suas prioridades, porque elas estão muito mais centradas numa componente interna do que naquilo que tem tradicionalmente caracterizado o internacionalismo liberal. Falar de defesa europeia
é falar de Forças Armadas capacitadas, é falar de indústria e defesa, é falar de estrutura institucional, é falar de financiamento, mas é falar sobretudo de legitimidade democrática. E este é o ponto que eu gostaria de deixar para a vossa reflexão. Qual é a discussão que é feita ao nível interno nas várias sociedades que não passe pelo estereótipo de criação de um exército europeu, porque esse não é necessário, a NATO não tem um exército próprio, pode recorrer ao exército dos seus aliados. Qual é o discurso, qual é a construção de debate e de reflexão sobre a legitimidade democrática de uma defesa europeia e de uma autonomia estratégica? E é aqui que entra o papel de cada um dos Estados e o papel de Portugal. O posicionamento internacional de Portugal, atlântico, europeu, lusófono e global, faz parte da nossa tradição de política externa, é relativamente consensual e vai se adaptando ao longo das transformações e das mudanças do sistema internacional. Mas, mais uma vez, hoje o mundo é diferente e o posicionamento estratégico de Portugal tem características diferentes. Tem características que vão para além daquilo que são os espaços tradicionais, a terra, o mar, o ar, entra na componente cyber, entra na componente do espaço e é necessário pensarmos esta articulação entre estas várias áreas operacionais da segurança e defesa e a forma como se articulam com a sociedade, com o desenvolvimento tecnológico, com as universidades, com a sociedade civil e com o impacto que isso tem numa divisão que é sempre tão difícil de debater em qualquer Estado. A divisão entre a segurança interna e a segurança externa, entre a política externa, a política de defesa e todos os outros ramos do Estado. É este debate que é necessário fazer em Portugal, assente na definição do Conselho Estratégico de Defesa Nacional, de todos os documentos orientadores que dele decorrem, mas ao curso de Defesa Nacional que todos os anos vai sendo atualizado nos seus conteúdos, há uma componente que é permanente. E essa componente é aquela que o Sr. General Abel Cabral Couto nos deixa enquanto pensamento estratégico e formulação de uma estratégia. É uma estratégia integrada de todos os instrumentos do Estado. É uma estratégia que deve envolver o pensamento e a reflexão dos cidadãos. E é esse papel que cabe aos auditores de defesa nacional. Ultrapassar a espuma dos dias e aquilo que são os comentários, as opiniões, muitas vezes com informação não validada e perder algum tempo a explicar a complexidade, mas sobretudo desenvolver uma reflexão que possa contribuir para a estratégia do país, aquela que todos dizem que nunca tivemos, mas que faz parte da nossa construção diária. A defesa e segurança da Europa não é apenas a guerra na Ucrânia, não é apenas as guerras no Médio Oriente ou os conflitos na nossa vizinhança própria, é sobretudo a salvaguarda daquilo que nós somos, do que nos diferencia dos outros. A democracia, a defesa de princípios e valores, a nossa forma de organização política, social e económica, e essa está em causa com uma sociedade europeia e euroatlântica cada vez mais polarizada, com cada vez maior dificuldade de comunicação e com um debate que é muito circunstanciado e conjuntural e que não tem em conta aquilo que são as decisões que vão ter importância para as próximas 4 gerações de Portugal, da Europa e do mundo. E é esta reflexão que eu gostaria de vos deixar, porque faz parte de ser auditor da Defesa Nacional, sair do dia-a-dia e pensar e contribuir para um conjunto de decisões políticas que não devem ser tomadas numa escala eleitoral de 4 anos. Elas devem fazer parte de um ciclo estratégico e esse é sempre de 10 ou 15 anos, com todas as transformações que delas decorram. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, professora doutora Ana Santos Pinto, por estes momentos que nos conferiu de verdadeira sapiência. Vai ser entregue pelo excelentíssimo presidente da Associação de Auditores com o curso de Defesa Nacional uma singela oferta à senhora professora para marcar este sublime momento.
Vai ter lugar agora um curto intervalo. Existe no átrio um serviço de café. Agradecemos que os vossos lugares sejam ocupados até às 11 horas, hora em que iniciaremos o painel número 1.